Há momentos em que o ser humano percebe que não precisa apenas de uma mudança externa. Não é o cenário que cansa primeiro, é a alma. A repetição dos mesmos erros, os mesmos pensamentos, as mesmas reações, os mesmos ciclos emocionais. É nesse ponto que a Escritura apresenta uma das declarações mais profundas e libertadoras de toda a fé cristã. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa frase não fala de maquiagem espiritual, não fala de ajustes comportamentais, ela fala de transformação de identidade. Napoleon Hill ensinava que nenhuma pessoa muda de destino sem antes mudar a imagem que carrega de si mesma. A Bíblia vai além. Ela revela que, em Cristo, essa mudança não é apenas psicológica, é espiritual, profunda e definitiva. Estar em Cristo significa viver em união. Não é apenas crer que Ele existe, é habitar uma nova consciência, é permitir que a vida de Cristo se torne o eixo central da própria existência. Quando alguém está em Cristo, algo invisível acontece antes de qualquer mudança visível. A mente começa a ser renovada, o coração encontra repouso, o espírito passa a operar em outro nível. A nova criação não nasce do esforço humano, ela nasce da obra de Deus. E aqui está uma verdade que precisa ser compreendida com maturidade espiritual. Deus não conserta o velho, Ele cria o novo. A nova criatura não carrega mais o peso da condenação, não vive refém do passado, não se define pelos erros que cometeu, nem pelas dores que sofreu. As coisas antigas passam, mas não passam porque foram esquecidas, passam porque perderam autoridade. A velha maneira de viver baseada no medo, na culpa e na autopunição deixa de governar. A mente, antes condicionada a sobreviver, começa a aprender a viver com propósito. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa quando o indivíduo deixa de negociar com a própria limitação. Em Cristo, essa negociação simplesmente acaba. A nova criação aprende a caminhar por fé, não por ausência de desafios, mas por presença de convicção. Tudo se fez novo não significa que a vida se torna fácil, significa que ela se torna alinhada. Novos pensamentos, novas escolhas, novas respostas diante das mesmas circunstâncias. O que antes derrubava, agora fortalece. O que antes paralisava, agora ensina. O que antes parecia o fim, agora se revela como começo. O contexto de 2 Coríntios 5 aprofunda ainda mais essa verdade. Paulo fala da reconciliação do mundo com Deus por meio de Cristo e declara que aqueles que vivem essa nova realidade se tornam embaixadores. Um embaixador não vive para si, ele representa um reino. Isso significa que quem é nova criação não vive mais no improviso espiritual. Cada passo carrega propósito, cada decisão comunica valores, cada atitude reflete uma identidade restaurada. Napoleon Hill afirmava que a mente alinhada com um propósito superior se torna invencível. A Bíblia afirma que o espírito reconciliado com Deus se torna frutífero. A nova criação não vive tentando provar valor. Ela vive manifestando aquilo que já recebeu. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem carregando culpas antigas, histórias que ainda pesam, rótulos que insistem em te definir. Mas a palavra não negocia com o passado. Ela declara o presente espiritual. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não será. Não está se tornando.
é. E essa identidade muda tudo. Muda a forma de se relacionar. Muda a forma de reagir às perdas. Muda a forma de encarar o futuro. A nova criação aprende a descansar, não na ausência de lutas, mas na certeza de que não caminha sozinha. O passado perde o direito de governar o amanhã. A dor não tem mais a palavra final. A história não termina no erro. E aqui está uma verdade silenciosa e poderosa. Quando a identidade muda, o destino responde. O mundo tenta mudar pessoas de fora para dentro. Deus transforma de dentro para fora. E quando isso acontece, o recomeço deixa de ser uma tentativa. Ele se torna uma realidade. Se essa mensagem falou com você, não foi por acaso. Talvez este seja o tempo em que Deus está te chamando a viver não como quem sobrevive, mas como nova criação. Inscreva-se agora no canal Receitas de Prosperidade. Aqui você não encontra palavras vazias, mas mensagens que alinham mente, espírito e propósito. Ao se inscrever, você declara que não vive mais preso ao que passou, mas alinhado com aquilo que Deus está fazendo agora. O novo já começou. Escolha viver nele.